Hoje nós tivemos, desde a abertura dos negócios, um movimento internacional mais favorável por questões relacionadas exatamente ao tratamento de Covid-19, não exatamente a cloroquina, mas a questão do plasma. Não é? Isso vai ser registrado nos Estados Unidos, Trump está anunciando, houve toda uma polêmica política lá também em relação a isso, relacionada muito às eleições, à proximidade das eleições, mas ele anunciou a liberação do uso de plasma em tratamento contra a Covid nos Estados Unidos. E Trump, que no passado também defendeu a cloroquina, mas agora essa situação do plasma que já está sendo utilizada em alguns hospitais e tem produzido resultados importantes. E o mercado ainda é muito sensível a qualquer fato relacionado à pandemia. E nós vamos falar sobre isso agora, o comportamento de mercado financeiro, com a Paloma Brum, que é economista da Toro Investimentos. Paloma, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bem, Paloma, nós temos hoje um dia positivo no mercado aqui brasileiro, queda do dólar de 0,18%, pequena, o dólar que ficou muito pressionado, muita volatilidade na semana passada, agora a cotação está em R$ 5,597, portanto muito perto aí dos 5,60, e a Bolsa de Valores sobe 0,34%. No exterior nós tivemos movimentos até mais positivos de mercado, especialmente na Europa, as bolsas tiveram altas mais expressivas, França 2,28, Reino Unido 1,71, nos Estados Unidos também dia positivo, tivemos dia positivo na Ásia, mas como é que você avalia esse comportamento geral do mercado? Estamos vendo um certo bom humor, otimismo no mercado internacional e ali, principalmente nos Estados Unidos, as bolsas americanas sendo puxadas pelo alívio na tensão entre Estados Unidos e China. Alguns órgãos do governo americano parece que começaram a conversar com as empresas americanas que estavam muito preocupadas em manter relações com empresas chinesas como a WeChat. Então, os órgãos do governo americano têm acalmado os empresários norte-americanos, dizendo que eles podem manter essas relações. A gente sabe que a disputa comercial entre China e Estados Unidos tem trazido várias incertezas para os negócios dos dois países e também para o resto do mundo. Então, esse alívio na tensão abre um espaço no cenário internacional para que as bolsas, o apetite a risco, acabe performando de forma positiva. Esse cenário internacional mais favorável também está conseguindo deixar um espaço para a nossa performance mais positiva na Bolsa Brasileira também, no Ibovespa, por isso que a gente acompanha hoje essa alta, além da agenda interna também mais favorável, com a espera do anúncio desse super pacote amanhã, no dia que o governo está chamando de The Big Bang Day, onde ele vai anunciar uma série de medidas trazendo principalmente o cunho de foco em desenvolvimento econômico no pós-pandemia, na retomada econômica, mas com responsabilidade fiscal. Então, a gente vê a Bolsa reagindo, o mercado reagindo de forma positiva a essa expectativa de agenda do governo, e também temos uma descompressão nos juros futuros, estamos observando todas as curvas de juros futuros, tanto curto, médio e longo, com um alívio em queda, o que significa que o mercado está precificando essa aceleração da agenda de reformas por parte do governo como algo positivo e que pode acabar impactando, então, a nossa trajetória de crescimento econômico e trazendo a gente, mantendo um patamar de juros mais baixos. Não tão baixo quanto a gente vê hoje, mas juros mais baixos do que a gente já viu historicamente. Então, a expectativa é que essa organização, respeito ao teto de gastos, traga uma perspectiva mais positiva de crescimento econômico para o nosso país, e aí assim a gente acompanha a possibilidade também do governo brasileiro voltar a ter superávit primário. Desde 2014 o governo vem incorrendo em diversos déficits, inclusive aumentando. Esse ano temos gastos extraordinários pesando também sobre o orçamento do governo, que deve chegar ao final do ano com cerca de um déficit primário de 13% e uma dívida pública aumentando para casa dos 100% do PIB. Então, o cenário mais crítico nesse ano específico, em decorrência dos efeitos negativos da pandemia, as medidas extraordinárias que o governo lançou, mas uma série de gastos que não devem ser recorrentes. Então, esse lançamento desse pacote amanhã está sendo bastante aguardado pelo mercado, e a gente vê esse reflexo positivo no mercado de câmbio, de juros e na Bolsa de Valores também.
Agora, na verdade, o mercado está acreditando muito nessa possibilidade da responsabilidade fiscal, porque faz pelo menos umas 2 semanas que o mercado aqui no Brasil vem tendo até uma volatilidade muito superior à do exterior, exatamente por preocupações. Se falou na saída de Guedes, se falou em pressões pelo Pró-Brasil, que é o plano para investimentos em infraestrutura, sem saber ao certo de onde viria o dinheiro. E agora o que se espera é que o governo consiga apresentar alguma coisa em que dê para fechar as contas, né? Exatamente. Na verdade, não tem muita novidade nesse pacote que ele vai apresentar. É uma série de medidas, de programas que já estavam sendo amadurecidos dentro do governo, mas inicialmente, no primeiro trimestre, existia ali uma ala mais desenvolvimentista dentro do governo que queria lançar a mão de alguns gastos, de obras públicas, de expansão mesmo de gastos. Então, o que a gente observou foi o presidente Jair Bolsonaro articulando, porque o ministro Paulo Guedes foi contra essa expansão de gastos, então ele acabou articulando ali dentro do governo dele uma forma de que os pontos de atenção que o ministro Paulo Guedes mantém sobre a responsabilidade fiscal, sobre o controle de gastos públicos, fossem contemplados, ainda assim, com um pacote de medidas que levassem ali a marca, o carimbo do governo. Então, não tem muita coisa nova propriamente, vamos observar ali, muito provavelmente, uma realocação de recursos de alguns ministérios que têm sobras e outros ministérios que já estão com mais de 70% dos seus recursos gastos nesse ano, com a possibilidade, então, de ter uma realocação dessas despesas ali dentro, a possibilidade também de fazermos um pacto federativo, desobrigando, desindexando uma parte dos gastos obrigatórios do governo, permitindo, então, que o governo ele consiga lançar a mão de projetos que visem crescimento econômico, que visem diminuir o custo Brasil, e acelerar o processo de retomada depois desse período mais crítico de pandemia. Então, a gente vê que, ainda assim, vamos aguardar amanhã, porque podem surgir novidades, mas aparentemente não há algo muito novo. E está se focando mais nessa questão de realocar recursos do que de gerar gastos. O principal ponto ali que a gente vê que ainda não está muito claro é em relação ao programa Renda Brasil, que abarcaria ali, seria um grande guarda-chuva de benefícios sociais, inclusive o Bolsa Família seria abrangido por ele, e ainda não está muito claro de onde virão os recursos, porque seria um programa de algo mais de 50 bilhões de reais por ano, enquanto o Bolsa Família corresponde a 30 bilhões de reais por ano em gasto público. Ainda assim, a gente entende que existe ali uma série de programas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida vai ganhar uma nova configuração chamada de Casa Verde Amarela. A ideia é estender benefícios de juros baixos para famílias de baixa renda. Então, a gente vê que é o governo avançando, em certa medida, alguns programas sociais, preocupado com algumas obras públicas que estão em andamento. Também, claro, tem um viés ali da eleição presidencial que vai se aproximando, e o governo ele percebeu que ele consegue ganhar popularidade com obras, principalmente ali na região norte, nordeste, perante ao eleitorado. Então, isso também acaba sendo algo que se reflete positivamente de volta para o governo. Só que ali o ministro Paulo Guedes, ele foi bastante rígido em defender o respeito ao teto de gastos, em defender a responsabilidade fiscal. Então, parece que esse pacote, ele vem aí com um viés mais pró-mercado e não tão negativo para o mercado. Agora, não se sabe ainda se desta vez o governo já vai apresentar aquela ideia do imposto sobre transação digital, que seria uma forma de obter recursos também para o Renda Brasil, assim como essa realocação, a substituição de outros programas sociais que o governo já disponibiliza. Agora, para o mercado, tudo bem se vier essa tributação? Então, aí vamos ter que avaliar, porque esses tributos, eles vão impactar algumas empresas especificamente, né, do setor digital. Então, isso pode trazer, sim, algum impacto, inclusive se refletir no preço das ações, uma vez que, se as empresas vão passar a pagar mais impostos, isso implica também no menor resultado para as companhias e no menor resultado também na forma de dividendos para os acionistas. Então, sim, isso pode gerar um impacto nos preços das ações de algumas empresas que estão ligadas a esse setor. Agora, por enquanto, Paloma, a ideia que está ficando é que a visão de Paulo Guedes em relação à política econômica e responsabilidade fiscal acabou prevalecendo, né? Mesmo com aquela debandada, como ele chamou, de integrantes da equipe econômica que não conseguiram avançar com temas relevantes como a reforma administrativa, Paulo Guedes ainda estaria lá sobrevivendo e junto com ele as ideias que ele tem em relação à economia. Sim, isso é algo bastante positivo. Nós sabemos que o Paulo Guedes é o
o nome de maior peso dentro do governo, pró-economia, pró-mercado, então defensor de uma agenda liberal e de redução do Estado. Então, o governo vê de uma forma, o mercado acaba recebendo de uma forma muito positiva o fato de que ele está conseguindo fazer valer essa palavra de honra que ele nos deu aí nos últimos dias, garantindo que ia acelerar a agenda de reformas e que ia fazer isso como uma forma também de resposta à debandada que aconteceu. Então, ele deixou isso muito claro, foi ali atrás uma sinalização, e agora parece que os programas, essa celeridade que ele prometeu, começam a aparecer. Então, tudo isso ainda no ramo das expectativas, mas isso já vai trazendo uma sinalização mais positiva para o mercado, de que, de fato, o ministro ele tem um peso, ele consegue defender essa agenda mais liberal dentro do governo, de respeito ao teto de gastos também, e aí isso acaba gerando o quê? Uma perspectiva de que os agentes econômicos podem manter as suas expectativas ancoradas, na perspectiva de que o Brasil vai ter uma retomada econômica mais facilitada, que o Brasil vai conseguir se reestruturar, né, precisa de reformas, então, que ele vai conseguir se reestruturar e se colocar, né, na linha aí de um possível crescimento nos próximos anos. Então, isso vem como algo muito importante, porque a gente tinha um receio muito grande que se houvesse um descontrole dos gastos públicos por aqui, isso pudesse acabar se refletindo em algum momento no aumento das taxas de juros. Com esse aumento de taxas de juros, e a gente fala, né, que os juros aumentam, o que acontece? A gente tem um crédito mais caro, financiamento de projetos de investimento mais caros, ou seja, cai o nível de consumo, cai o nível de investimento, cai o nível de emprego, temos mais desempregados, então uma situação econômica que tende a ficar ainda mais fragilizada. Então a gente vê esse encaminhamento da agenda de reformas como algo muito positivo. Ainda não sabemos se vai ser tudo aprovado nesse ano e como vai ser aprovado, porque o Congresso ainda vai deixar a marca dele também nesses programas. Mas aí, para o mercado, já funciona como algo, como uma luz, né, no fim do túnel. Perfeito, nós ouvimos aqui a Paloma Brum, que é economista da Toro Investimentos. Paloma, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Denise, boa tarde.